Shalom, queridos. Estamos terminando o livro Segunda Crônicas, ou seja, Segunda Crônicas. Hoje é o capítulo 28, capítulo 29. 28 são sempre os três capítulos, né? 28, 29. E agora, capítulo 30. Glórias a Deus. 31. 31. Estamos no finalzinho, né? Graças a Deus, vamos completando essa voz gostosa de Deus, repetindo tudo para a gente não esquecer. E aí estamos no finalzinho, apenas até o capítulo 35. Então, estamos no finalzinho. E aí eu continuo dizendo para vocês, Deus é tão lindo, que além de nos ensinar, ainda tem paciência de estar usando os filhos dele, usou os filhos dele para estar fazendo tudo repetidamente, para ninguém ter desculpa e dizer, Deus não me falou. Deus está falando desde os tempos que ele se revelou ao homem, lá em Gênesis, continua falando. Hoje, se você entra no lugar secreto, você vê claramente a voz de Deus, porque ele gosta de falar pela madrugada. Aí você, se tiver já se convencido disso, vai continuar ouvindo a voz maravilhosa desse Deus, certamente falando do que está aqui escrito, porque ele quer continuar inculcando a palavra em nós, porque a palavra é Jesus. Então, hoje, mais uma vez, eu estou aqui fazendo um entretenimento, enquanto vocês ficam sabendo, através dos vídeos, quais são os capítulos que vão ler, eu aproveito e completo o tempo do vídeo com assuntos que são interessantes para nós, que eu tenho falado desde quando cheguei no ministério. São 22 anos falando desses assuntos, mas sabemos que tem muitos que não têm ouvido, porque não estão nos lugares onde eu falo desses assuntos, que são nos cultos, o São Sem Limites, o culto do primeiro sábado de cada mês, que é a imersão, e vocês começaram aí, mas muita gente ainda não está cumprindo o propósito, e nós continuamos aqui insistindo no que Deus nos entregou. Deus tem entregue muita coisa para nós. Assunto de família é a base de todo o ministério que Deus me entregou. Família. É muito sério. Criação de filhos, relacionamento de marido com esposa. E fazendo isso, restaurando famílias, eu posso dizer que sou agraciada, porque tudo que Deus quer é que as famílias estejam dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então é muito importante isso. Muito importante que seja obedecido o que está escrito pelo apóstolo Paulo lá em Efésios, quando ele diz para os pais não provocarem a ira dos filhos. Já imaginou um pai ensinando uma coisa, digamos, a palavra de Deus, e depois eles fazendo tudo ao contrário? É terrível isso, não é? Quando chega na adolescência, eles dizem: meu filho foi criado na igreja. Abre a boca com aquela certeza que foi criado na igreja e que agora se desviaram. Não é culpa deles, foi eles que quiseram se desviar. Pode acontecer realmente ter um filho rebelde, porque a Bíblia fala que na antiga aliança, nós já passamos por esse estudo, lá em Deuteronômio, em Números, a gente vê que os filhos rebeldes eles eram apedrejados. E quem levava para ser apedrejado? Os próprios pais. Os pais não esqueciam de ensinar como Deus, aqueles pais que não esqueciam, nem todos, né? Mas aqueles que não esqueciam, que estavam cumprindo o que Deus ensinou, lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9,
inculcando a palavra. As mulheres hebreias, ou seja, israelitas, é a mesma coisa, elas cantavam o Pentateuco. Esses 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, esses 5 livros eram cantados no pé do ouvido da criança desde o ventre. Elas faziam cânticos, pediam a Deus. A letra já era a Bíblia, né? Já era o Pentateuco, e os cânticos vinham dos céus. O Senhor entregava as músicas para elas, a melodia, e elas cantavam, os filhos mamando e ouvindo. Elas duravam muito tempo dando mama. Aqui dava mama com menos tempo, era 2 anos. Era mama mesmo, é para mamar. E aí, aquele tempo de dar mama era o tempo que elas aproveitavam para a criança receber no coração a palavra. Já imaginou ela sentindo prazer, que não tem prazer maior para a criança do que estar no peito da sua mamãe? E a mamãe cantando. Elas recebiam gostoso. Quando elas saíam, eram desmamadas, elas já sabiam o Pentateuco cantado. Então, família é prioridade de Deus. É um assunto que Deus colocou na minha boca constantemente. Família. Então, os filhos estão recebendo nos lares, devem receber nos lares os ensinamentos da palavra de Deus. E não é um versículo lido, aquele versículo que você gosta, não. É sentar e sistematicamente. Pega no capítulo 1 de Gênesis e vai até Apocalipse. Mas como é que eu vou ensinar o meu filho uns assuntos desse que nem eu estou aguentando, tudo difícil? Pois é difícil para você que está com a mente cauterizada, que ainda não entendeu o que isso é a palavra de Deus. Mas quando entender, o Espírito Santo se associa a você e lhe ensina tudo. Mas enquanto você estiver pensando que é um livro qualquer, o Espírito Santo não está nesse negócio. Mas a sua criança entende, porque a criança é diferente de você. Ela não está no nível de pecado que nós estamos. Apesar de todos nascerem com o pecado original, mas a criança não cometer os mesmos danos que um adulto já cometeu. Muito difícil. E aí elas têm facilidade, elas amam ouvir a palavra. Agora precisa ter uma mãe que tenha consciência do que Deus requer. Deus requer que você entenda que o filho é herança do Senhor. Então, se aqui nesse discipulado está vendo mães, entendam que os filhos são herança do Senhor. Se aqui nesse discipulado tem alguém que é pai, fique entendendo que os filhos são herança do Senhor e você é o pai, você é cúmplice. Se você deixar sua esposa ficar fora de casa, seus filhos entreguem a babá, titia, vovó, você juntamente com ela vão pagar o preço. Nós temos a certeza que o Senhor jamais vai deixar faltar o pão daqueles que estão cumprindo o seu propósito. Se vocês decidirem ensinar os seus filhos, estar em casa, dando todo o ensinamento que eles precisam na fase de criança, tenha certeza que não vai faltar o pão, não. Não vai faltar nada, porque Deus não é mentiroso. Ele está sempre suprindo a necessidade daqueles que realmente entendem que Ele é Deus e que o que Ele determina deve ser feito. Ele disse que é para ensinar a criança. E qual é a mamãe que está logo cedo, no momento melhor, acordando às 3 horas da manhã, porque dormiu cedo, é claro. Dormiu porque é bom para a saúde e para ensinar os filhos a manterem também a saúde. Então, dorme cedo. 3 horas da manhã já está na cozinha, cuidando das coisas. Para 4 horas da manhã já está tudo pronto. Se é uma mamãe que trabalha fora de casa, né? Aí o trabalho é dobrado. Então, ela vai pegar as crianças a partir das 4 para dar os banhos, para ajudar naquilo tudo que você tem que fazer. E depois sentar no melhor horário do dia, que é pela manhã, com as crianças com a cabecinha bem fresca, elas já são boas de aprender. Imagine no amanhecer, sentadinhas, tomando café, com barriguinha cheia, em frente da mamãe, e a mamãe falando capítulos da Bíblia. Porque um capítulo responde o outro, a sequência é muito melhor. Não fique ensinando versículos isolados, porque de versículos isolados pode sair até uma falsa doutrina, mas vá na sequência, estudando a Bíblia na sequência. Senta aqui com a mamãe e vamos aprender. Qual é a vovó que vai fazer isso? Vontade elas têm, mas elas não têm mais essa energia. A obrigação não é dela,
Então, elas vão sentar, vão cochilar. Elas podem até acordar cedo e ir para a cozinha fazer as coisas, mas na hora de sentar, aí vai cochilar. A mamãe não. A mamãe vai para a cozinha logo cedo, faz as coisas, depois senta com os filhos, sem cochilar, porque Deus deu o tempo da mamãe diferente do tempo da vovó. Qual é a babá, então, que vai fazer isso? Primeiro, não vai nem chegar na sua casa cedo para organizar seus filhos, 5 horas da manhã está todo mundo sentado lendo Bíblia? Também não vai. E a titia? A titia está preocupada com o casamento dela. Ela gosta dos seus sobrinhos, mas ela tem uma prioridade, formar família também. Então, mamãe, não tem saída, é você. Aí você diz, não tem titia, não tem vovó, não tem babá, mas eu tenho o celular, eles ficam tão quietinhos com o celular. Está resolvendo o meu problema. O mais velho fica olhando os menores, e eu saio para trabalhar, e eles ficam ali no celular. Pronto, acabou de completar a derrota da sua família. Se você deixando com a babá, com a titia, com a vovó, não é o suficiente, porque quem tem que cuidar de seus filhos são vocês. É isso que o Senhor quer da sua vida, porque Ele entregou para você uma herança. Está no Salmo 127, versículo 3. Os filhos são a herança do Senhor. Então, o pai que combina uma mãe sair de casa para deixar as heranças na mão daqueles que não têm obrigação. O pai é autoridade no lar. Ele diz: minha filha, você se formou, é tão lindo ter uma mulher sábia, uma mulher que se capacitou em determinada área. Mas eu quero dizer, minha filha, que você, com toda essa sabedoria, você vai honrar seus filhos, justamente porque você é uma mulher sábia, uma mulher estudada. Você vai aprender, vai mostrar que você tem a maior sabedoria que é de Deus e cuidar dos seus filhos. E eu, na medida que eu puder, estarei dando tudo o que for necessário. E eu tenho certeza que o marido dizendo para a mulher que se eu não chegar a alcançar esse nível de suprir tudo que você tem necessidade, Deus providenciará, porque na palavra dele está escrito em Mateus 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você cuidar dos seus filhos é buscar o reino de Deus. Porque seus primeiros discípulos são seus filhos. Os primeiros discípulos de um casal são os filhos. Então, que adianta estar discipulando lá fora sem discipular os filhos? A gente precisa discipular lá fora, mas depois que aprontou os discípulos de casa. Então, a gente apronta nossos discípulos ou faz isso simultaneamente. Enquanto você está ensinando seu filho, chama também os filhos da vizinha para juntar. E aí os filhos da vizinha chegam em casa com aqueles ensinos da palavra de Deus, com a palavra de Deus não volta vazia. Olha a vizinha ouvindo o filho falar o que aprendeu. E olha Deus tocando no coração da vizinha. E ela também se arrependendo dos seus pecados, recebendo a Jesus. E agora você já tem uma discípula. Que beleza, né? Tem os discípulos pequenos, que são seus filhos e os filhos da vizinha, e ainda tem uma discípula do seu nível, adulto, certamente, ou jovem, para estar apresentando a Deus e consolidando, discipulando e enviando. É demais o que Deus quer fazer. Porém, a gente não deixa de fazer. A gente está ainda no menos, a menor parte que Deus tem para entregar. A gente precisa alcançar tudo que Ele tem para entregar, porque Ele tem muita coisa. É infinitamente mais do que a gente imagina o que Deus tem para nós. Agora é necessário que a gente seja sábio, e para ser sábio tem que saber a palavra, estudar de dia e de noite, como ele diz, medita na palavra de dia e de noite, e aí você prospera. Então, graças a Deus que vocês estão entendendo que esses capítulos que vocês estão lendo, que eu estou determinando 3 capítulos em cada discipulado, é palavra de Deus. E vocês vão conseguir deixar o coração cheio da palavra de Deus. E cada vez que estiver cheio da palavra de Deus, vai sair pela boca. Porque a própria Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se vai sair pela boca, os seus filhos só vão ouvir a palavra de Deus. Os seus filhos e sua vizinhança só vão ouvir a palavra de Deus. O seu marido só vai falar, só vai ouvir a palavra de Deus. A sua esposa só vai ouvir a palavra de Deus. Se o coração está cheio. Porque o propósito de Deus é encher o coração. E o salmista diz isso. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, são esses assuntos que o Senhor Deus entrega para apóstolo Renascimento, que são rejeitados, mas a minha obrigação é continuar falando, porque não é da agora nem de ontem,
É de muito tempo que Deus fala para os profetas: falem, falem, mesmo que eles não vão ouvir, mas falem. Então, a ordem de Deus é que nós estejamos falando, mesmo aquilo que as pessoas não querem ouvir, porque Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, você fala, quando você bem não espera, tem aquele que o Espírito Santo convence, que é um escolhido de Deus, e você já fica com o seu primeiro discípulo para consolidar. E vai falando, daqui a pouco tem mais outro, que Deus, o Espírito Santo convence, e aí você já tem mais o segundo discípulo para consolidar. E aí vai sendo contínuo, você não para, porque a peleja não é sua, é de Deus, é Ele que batalha por nós, quem convence é o Espírito Santo, mas a sua parte, a minha parte, é saber a palavra para não estar falando bobagem na frente do povo, é aprender a palavra para estar falando a palavra, porque ela não falta vazia. Onde você passar, a palavra sendo levada, tenha certeza que ela não volta vazia. Ou será para a condenação, ou para a libertação. Ou vai ser condenado, ou vai ser absolvido, ou vai ser condenado. A obrigação é a gente falar. Quando Deus diz fale, eu estou mandando falar, fale. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou falar se você sabe que ninguém quer? Mas é para falar. Desde a antiga aliança, que Deus dizia para os profetas, fale, o povo é rebelde, não vai receber, mas pode falar, é para falar. Por que Deus diz isso? Porque não vai ter motivo para dizer, eu não vi. Então o profeta fala o que Deus mandou e as pessoas recebem ou não recebem. E o profeta não tem que se entristecer. O julgamento das pessoas já estão feitas. O profeta falou, se ela aceitou a palavra, elas estão sendo liberadas, estão sendo abençoadas por Deus, estão sendo absolvidas. Mas se elas não recebem, estão sendo condenadas. Então é por isso que Deus diz: fale, é para falar. E o profeta não entende, pensa, mas eu vou falar o quê se não quero ouvir? Vocês estão vendo como é que estão comigo? Não quero ouvir esse negócio, não. É para falar, minha filha. Eu te chamei, eu te escolhi para profetizar. Se você faz parte desse novo tempo, nos últimos dias da igreja na terra, saiba que o teu chamado é profetizar. Profetizar para ganhar vidas e formar discipulado, profetizar para edificar vidas, o tempo todo é profetizando. Mas, Senhor, ninguém ouve. Não se preocupe. Eles estão sendo absolvidos quando ouvem, estão sendo condenados quando não ouvem. A obrigação sua é falar. Eles escolhem se querem ser condenados ou se querem ser absolvidos. A minha obrigação é falar para você, minha profeta, minha profetisa, e você falar. Deus não para de dizer isso. Continue falando. Mas, Senhor, não está dando resultado. São 22 anos eu falando isso e as mulheres continuam abandonando seus filhos na mão de babá, de vovó, de tia, e as crianças crescendo assim nessa rebeldia e não sabem sentar numa escola dominical, num culto, para ouvir o líder do ministério falar o que Deus está dizendo para ouvir. As crianças não podem. Tem que ter uma classezinha para poder elas ficarem lá brincando, ouvindo a palavra e brincando. Sei que é necessário, mas num outro tempo. Dia de criança tem que ser o dia marcado, que não seja dia de culto, para trabalhar com as crianças naquele jeito gostoso. Não tem problema, está correto. Agora, está errado é na hora do culto, no domingo, que é o descanso do Senhor, onde o profeta do ministério se prepara, seja o pastor, seja o bispo, se prepara para trazer uma palavra para toda a família, a mamãe de bem bom lá sentada de perna cruzada e o filho brincando lá na salinha. Está aprendendo brincando, tá, mas tem que aprender também com seriedade que tem um líder, que é o líder da sua família, dos seus pais, e que eles precisam aprender a ouvi-lo. Quando é que será que vão abrir a visão em relação a isso? Mas Deus disse: não parem de falar, falem, porque eu quero as famílias juntas, eu quero os filhos junto com os pais, eu quero os pais honrando os seus filhos, sentados junto dos seus pais, para aprender a palavra junto, aquele profeta do ministério que está ali na frente da congregação. Fale, eu digo: Senhor, eu estou falando, Senhor, eu estou falando, ninguém está entendendo nada. Não se preocupe, eles estão sendo absorvidos ou condenados. A minha obrigação é passar para você, minha profetisa, e você passar para eles. É isso, querido. São assuntos difíceis, mas o Senhor diz que é para falar. E o Senhor também disse que é para aproveitar o momento do discipulado e passar essas coisas que muitos não querem ouvir e que muitos nem chegaram a ouvir porque nem chegam perto para não ouvir. E também já estão sendo absolvidos ou condenados pela atitude que tiver. Se aproxima de ouvir e não obedece, já estão sendo condenados. E se também não se aproximar para ouvir, porque já sabe que não quer obedecer, também já estão sendo condenados. Mas aqueles que ouvirem serão absolvidos.
porque toda vez que o Senhor fala uma palavra, já é para ter uma decisão, absolvidos ou condenados. Eu não estou dizendo que não tem perdão, mas enquanto não se humilharem, não se arrependerem, estão condenados. É essa a nossa missão, queridos, é estimular vocês a ler a Bíblia. Foi essa a missão que Deus me deu, e me deu um ministério para fazer isso. Me deu um povo para que eu faça isso. Estimular, abrir o livro santo, ser abençoados por meditar na palavra de dia e de noite, e, nas oportunidades desse discipulado, ainda falar as coisas que há muito tempo eu falo e que muitos nem chegam perto para não ouvir. Mas o Senhor está me dando a oportunidade de falar para os discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. E você sabe, para resumir, os discípulos do MAIFJ, Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. O Senhor me chamou para isso. Me fez renunciar muita coisa para fazer essa obra, eu e meu esposo. Muito mesmo nós renunciamos. Renunciamos por amor ao Senhor, porque sabemos que Ele nos amou primeiro. E estamos aqui nessa luta. Agora é a luta do discipulado, para o profissional entender que o discipulado vem da parte de Deus e que devem estar preparados para fazer o mesmo que os discipuladores estão fazendo com vocês. Vocês não vão ficar a vida inteira dentro da sala ouvindo esse discipulador. Vocês estão sendo preparados para, no máximo, dentro de um ano, você também ter seu primeiro discípulo, seu segundo discípulo, seu terceiro discípulo, até chegar em 12. Quando chegar em 12, esteja repassando tudo que ensinou e enviando eles para fazer a mesma coisa, ganhando o primeiro, ganhando o segundo, ganhando o terceiro, até chegar em 12. Vocês estão numa igreja em célula no modelo dos 12. Façam jus ao ambiente que Deus lhe colocou. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.